E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver robôs enfrentando temperaturas onde praticamente nada sobrevive, enquanto robôs humanoides estão começando a caminhar entre as pessoas como se fossem parte da paisagem. Vamos falar também de máquinas aprendendo a se expressar, inteligências artificiais treinando dentro de mundos virtuais e supercomputação mirando o espaço, além de drones entrando em reatores nucleares e até metais que simplesmente se recusam a afundar. Quando nós juntamos tudo isso, fica claro, não é só sobre robôs avançados, é sobre sistemas, materiais e inteligências sendo redesenhadas para existir em ambientes onde a vida nunca conseguiu ir sozinha. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E tem uma tecnologia nova aí que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros estão usando para gastar menos dinheiro. E se você ainda não usa, você está ficando para trás, tá? É a Nomad, meu querido, a nossa parceira aqui do canal. E eu vou ser bem direto, ela te faz parar de perder dinheiro. A Nomad converte o seu dinheiro para a moeda do país onde você estiver, usando o câmbio comercial, que é muito mais barato que o câmbio turismo das casas de câmbio. E você ainda foge daquele IOF absurdo do cartão de crédito. E para abrir a conta leva 5 minutinhos menos que isso se bobear, hein? Você recebe o cartão virtual e o físico e depois pode viajar, fazer compras online ou assinar serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nomad lançou um chip eSIM que é internacional e que você ativa só quando chega no destino. Funciona em Android e iOS, te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nomad PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5? Esse aí tem internet limitada por 15 dias. E agora, a parte que quase ninguém aproveita. A Nomad está dando até $20 de cashback para os novos clientes, mas só para quem abrir a conta agora mesmo e usar o código R20 na primeira operação de câmbio. Clica no link aqui da descrição ou do comentário fixado, abre a sua conta, garante esse cashback aí e para de deixar dinheiro na mesa, tá? E claro, você ainda fortalece o canal Realidade Impressionante a continuar te trazendo a tecnologia de ponta que você gosta tanto de ver. No extremo norte da China, na região Altai, um robô humanoide caminhou por campos de neve profunda sob temperaturas que chegam a menos 47 graus Celsius. A responsável por essa demonstração foi a Unitree Robotics, que colocou o seu humanoide G1 para enfrentar um dos ambientes mais hostis já usados em uma ação pública desse tipo. O objetivo visível era simbólico e um sobrevoo final revela que as pegadas do robô desenharam na neve o logotipo da transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Mas por trás do marketing existe algo muito maior, porque frio extremo não é apenas desconforto. Em robótica, o frio significa baterias que perdem capacidade, motores que travam, lubrificantes que endurecem, sensores que começam a falhar. Em outras palavras, significa morte funcional dessa máquina. E para sobreviver, o G1 precisou ser adaptado. Ele vestia uma jaqueta térmica e capas protetoras improvisadas que envolviam as pernas e os pés. Essa é uma solução simples para um problema brutal: impedir que articulações e sistemas internos congelassem com o tempo. Segundo a própria Unitree, o robô executou mais de 130 mil passos durante a caminhada. Isso importa porque nós não estamos falando apenas de alguns metros, já estamos falando de resistência prolongada. Manter o equilíbrio, tração e coordenação motora em neve profunda já é difícil para nós seres humanos, até para aqueles mais experientes. Já para uma máquina, um robô humanoide é um pesadelo matemático. Cada passo exige microajustes de torque, postura, centro de massa e o contato com o solo. E tudo isso precisa acontecer em tempo real. O G1 não é o modelo mais novo da empresa e nem de longe o mais avançado, e é justamente por isso que ele foi escolhido. Com milhares de unidades já enviadas para várias partes do planeta, o G1 representa a plataforma mais madura da Unitree. Ele não é um protótipo, mas sim é um produto real, já está à venda. Essa escolha envia um recado bem claro ao mercado. Não se trata mais de apenas fazer robôs impressionantes com esses vídeos curtinhos que nós temos visto por aí. Trata-se de provar que eles conseguem se sobreviver fora do ambiente controlado. E existe uma camada ainda mais interessante nisso tudo. Embora, olhando assim, essa ação sugira autonomia, ou seja, o robô faz tudo sozinho, a precisão necessária para desenhar um logotipo inteiro provavelmente envolveu planejamento por GPS, mapas pré-carregados ou até mesmo supervisão humana. Ou seja, não estamos diante de um robô totalmente livre, que está andando por aí, vagando sozinho o tempo todo. Ao menos por enquanto. Mas se um robô já consegue sobreviver em ambientes onde os humanos mal resistem, o próximo desafio deixa de ser apenas resistir, não é? E passa a ser agora conviver conosco, seres humanos. E é exatamente aqui que alguns humanoides começam a mudar de papel.
Em um shopping de luxo em Shenzhen, pessoas caminhavam entre as vitrines quando perceberam algo fora do comum. Um robô humanoide atravessando o espaço com passos calmos, postura ereta e movimento um tanto quanto natural. Era o famoso Iron, o robô humanoide da XPeng, fazendo a sua estreia pública fora dos laboratórios. Não como experimento técnico, mas como uma presença social. A mensagem por trás dessa aparição é poderosa. Antes de robôs entrarem em hospitais e casas, eles precisam primeiro aprender a existir entre as pessoas. E existir não é apenas executar as tarefas, é se mover de um jeito que não cause tanto estranhamento. A XPeng afirma que esse efeito vem de uma arquitetura corporal inspirada diretamente na anatomia humana. O Iron possui uma coluna vertebral biônica com 5 graus de liberdade, combinada com um conjunto de quadris projetados para permitir oscilações suaves do tronco, semelhantes à de um corpo humano real em caminhada. Por baixo da roupa existe também uma estrutura de treliça impressa em 3D, que funciona como uma espécie de musculatura artificial. Essa camada não serve só para estética, ela absorve as vibrações, reduz os impactos e elimina aquele padrão clássico de movimentos robóticos dos blocos rígidos. O resultado é um andar mais fluido, menos mecânico e podemos dizer que chega a ser um pouco mais orgânico. Mesmo assim, engenheiros notaram um detalhe importante. As mãos usadas na demonstração ainda pertencem a uma geração anterior de hardware, ou seja, a XPeng não está mostrando o robô na sua forma final, ela está mostrando algo intermediário. Isso revela uma estratégia clara. Antes de provar que um robô consegue levantar caixas, apertar parafusos ou operar máquinas, a empresa quer provar que ele consegue ficar parado ao lado de um ser humano sem causar muito desconforto. Esse talvez seja o desafio mais difícil da robótica, porque não é um problema de torque, nem de sensores e muito menos de algoritmos. É um problema psicológico, um problema nosso. Para sustentar essa visão, a XPeng desenvolveu o que ela chama de lógica corporal. Essa é uma arquitetura base que permite criar diferentes variações do mesmo corpo, mais alto, mais compacto, mais leve ou mais robusto, e isso tudo sem quebrar o equilíbrio e a naturalidade dos movimentos. Além disso, a empresa reconstruiu do zero o seu sistema de aprendizado por reforço, para que o robô mantenha um andar estável mesmo quando partes do hardware mudam. E isso, meus amigos, é fundamental para a produção em escala. E por falar em produção em escala, ela já começou. A empresa confirmou que a primeira unidade ET1, um robô projetado com padrões automotivos, já saiu da linha de montagem. Para mim, o verdadeiro marco aqui não é só tecnológico, ele é cultural, porque não basta apenas andar entre nós, é preciso se parecer com a gente, não é? E isso já está acontecendo, tá bom? Um robô humanoide de nome Moya chamou a atenção das redes sociais chinesas já nesses últimos dias. Apresentado em Xangai pela empresa DroidUp, o Moya está sendo descrito como o primeiro robô de IA totalmente biomimético e incorporado. Na prática, isso significa um robô projetado não apenas para pensar, mas para existir fisicamente de forma parecida com o ser humano. Nos vídeos divulgados pelo South China Morning Post, o Moya aparece caminhando com passos estáveis. Ele balança levemente os braços, ajusta o tronco, mantém o contato visual e exibe microexpressões faciais. Eu sei, a robô é ainda um pouquinho vesga e bem artificial, mas vamos dar um descontinho aqui nesse início porque ela até esboçou sorrisos sutis. A empresa afirma que a marcha do robô atinge 92% de precisão em relação ao padrão humano. Não é sobre correr, não é sobre saltar, é sobre parecer natural. Com 1,65 m de altura e cerca de 32 kg, a Moya foi construída com as proporções próximas à de uma mulher adulta. Segundo a DroidUp, ela também mantém uma temperatura superficial entre 32 e 36 graus. Esse é um detalhe pensado para tornar a interação ainda mais realista. Mas o ponto central está no conceito por trás dele: inteligência artificial incorporada. Em vez de uma IA que vive apenas em servidores, o Moya foi projetado para perceber, raciocinar e agir dentro de um corpo. Essa abordagem aí muda completamente a relação entre software e hardware. O corpo deixa de ser apenas um suporte e ele passa a fazer parte da própria inteligência. As reações do público refletem um fenômeno bem conhecido. Algumas pessoas se mostraram fascinadas, já outras desconfortáveis. É o chamado Vale da Estranheza, isto é, quando algo é quase humano, mas ainda não totalmente. A DroidUp, ao que tudo indica, não está tentando fugir desse vale aí, ela está tentando atravessar. Em vez de focar em fábricas ou tarefas industriais pesadas, a empresa mira aplicações em saúde, educação e ambientes comerciais, lugares onde a presença, a comunicação e a aparência importam muito mais ou, no mínimo, o tanto quanto a função. A Moya não foi pensada para carregar caixas, ela foi pensada para conversar, ajudar e acompanhar. A previsão é que o robô chegue ao mercado até o final deste ano, com um preço inicial estimado em cerca de $7.700.
Meus amigos, quando máquinas começam a imitar gestos, expressões e até os comportamentos iguais aos nossos, talvez você esteja se perguntando: onde eles aprendem tudo isso? Bem, a resposta pode estar em mundos que ainda nem existem fisicamente ou nunca vão existir. Uma simulação? Vamos entender isso aí. Durante anos, a inteligência artificial aprendeu observando textos, imagens e vídeos da internet. Mas existe um problema. O mundo real não é feito apenas de pixels. Ele tem peso, atrito, inércia, além também da consequência, é claro. E é exatamente essa lacuna que a Google DeepMind agora tenta preencher. A empresa acaba de abrir ao público um protótipo de pesquisa chamado Project Genie, impulsionado pelo modelo Genie 3. Na superfície, ela parece uma ferramenta criativa. Você descreve um ambiente ou envia uma imagem e, em segundos, surge um mundo 3D interativo que você pode explorar em tempo real. Mas, por baixo disso, existe algo muito mais ambicioso. O Genie não está apenas criando cenários, ele está aprendendo como esses mundos funcionam. Quando você anda, algo se move. Quando empurra um objeto, ele reage. Quando muda de direção, o ambiente responde de forma coerente. Isso significa que a IA começa agora a desenvolver algo que os próprios pesquisadores chamaram de física intuitiva. Essa seria uma compreensão básica de causa e efeito no espaço, e este avanço resolve um dos maiores gargalos na robótica moderna. Robôs precisam aprender milhões de movimentos, mas coletar dados do mundo físico é lento, caro e arriscado. O que o Google DeepMind propõe é inverter essa lógica. Em vez de ensinar robôs apenas no mundo real, criar mundos virtuais praticamente infinitos para poder treiná-los. O Genie passa a gerar bilhões de ambientes simulados. Dentro deles, agentes de IA praticam tarefas simples: abrir uma porta, desviar obstáculos, navegar por salas, segurar objetos, cair, errar. Ou seja, é um ciclo contínuo. Mundos sendo criados e agentes treinando ali dentro. Com isso, modelos ficando melhores. E modelos melhores criando mundos ainda mais realistas. O objetivo final é treinar inteligências que, um dia, serão transferidas para corpos físicos. Empresas como a Aptronic, por exemplo, já trabalham em robôs projetados para receber esse tipo de, entre aspas, cérebro treinado em simulação. Hoje o Project Genie ainda tem limitações, é bem claro. Os mundos duram cerca de apenas 1 minuto, há atrasos nos comandos, e a física às vezes se comporta de maneira bem estranha. Mas o ponto não é a perfeição, é a direção. Pela primeira vez na história, nós vemos uma inteligência artificial não apenas aprendendo sobre o nosso mundo, mas já praticando dentro de mundos que ela mesma cria. E se os robôs vão treinar em milhões de mundos virtuais, o cérebro que sustenta tudo isso aí precisa de um poder computacional que é bem absurdo, nós podemos dizer assim. E é aqui que entra a inteligência artificial. Ela começa a mirar o espaço. A SpaceX confirmou a aquisição da xAI, unindo formalmente alguns dos projetos mais ambiciosos do bilionário Elon Musk em uma única estrutura: foguetes, satélites e inteligência artificial. A lógica por trás da fusão é bem simples, mas inquietante. Modelos avançados de IA exigem quantidades colossais de poder computacional. E poder computacional significa eletricidade em escala industrial, refrigeração constante e infraestrutura gigantesca. Hoje, quase toda essa carga está concentrada em data centers terrestres, mas esses centros começam a bater no teto. Redes elétricas saturadas, custo de energia disparando, além também, claro, de resistência pública ao surgimento de novos complexos. Segundo o próprio Elon Musk, os avanços atuais em inteligência artificial dependem de centros de dados que consomem energia demais para continuarem crescendo indefinidamente aqui na Terra. A solução proposta por ele? Levar os data centers lá para o espaço. Poucos dias antes do anúncio da fusão, a SpaceX solicitou autorização para poder lançar até 1 milhão de satélites. Isso tudo vai formar uma constelação capaz de sustentar centros de dados orbitais movidos à energia solar. Em outras palavras, serão fazendas de servidores de IA flutuando acima do planeta. É claro, tudo isso é sem limite físico de terreno, com acesso direto ao Sol e sem disputar energia com as cidades inteiras. Musk afirmou que em 2 ou 3 anos, a forma mais barata de gerar o poder computacional para a inteligência artificial pode estar fora da Terra. E essa corrida aí não acontece isoladamente. O CEO da Nvidia já alertou que os modelos da próxima geração podem exigir até 100 vezes mais energia do que os atuais. Já o Goldman Sachs estima que a demanda elétrica dos data centers pode crescer 165% até 2030.
Empresas como Microsoft e Meta já gastaram dezenas de bilhões de dólares nos últimos trimestres apenas expandindo a infraestrutura. O resultado prático disso começa a aparecer no mundo real. Em algumas regiões, preços de eletricidade próximos aos data centers subiram mais de 200% em 5 anos. Ou seja, a inteligência artificial não está apenas mudando o software, ela está pressionando a própria base energética da civilização. Mas, enquanto alguns constroem data centers fora da Terra, outros já estão colocando as máquinas dentro dos lugares mais extremos do planeta, inclusive onde nasce a energia que é dita a do futuro. Pela primeira vez na história, drones realizaram inspeções aéreas dentro de uma instalação de fusão nuclear. A instalação mencionada é o JET, localizada em Culham, Oxfordshire. Esse é um dos reatores de fusão mais importantes já construídos pela Europa. Durante quase 25 anos, o JET operou usando deutério e trítio como combustível, quebrando recordes de produção de energia por fusão. Agora, porém, ele entra em um novo capítulo, a desativação. E desativar um reator de fusão é quase tão complexo quanto operá-lo. Antes que qualquer estrutura seja desmontada, engenheiros precisam mapear, medir, analisar e verificar cada centímetro da instalação. O problema é que grande parte dessas áreas aí é simplesmente hostil demais para a presença humana. E é aqui que entram os drones. Equipes da Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido, em parceria com centros de robótica e empresas de engenharia, iniciaram uma série de voos experimentais dentro da instalação. Foram mais de 30 voos, cada um com uma duração máxima de 7 minutos, que é o limite da bateria. Mas esses não são drones comuns. O modelo utilizado é envolto por uma gaiola flexível, que permite que ele colida suavemente com as estruturas sem cair ou danificar os componentes sensíveis. Na prática, é um drone que pode raspar, entre aspas, nas paredes, tubos e superfícies metálicas enquanto ele continua voando. Dentro dessa gaiola, o equipamento carrega uma combinação poderosa: câmeras de alta resolução, sensores LiDAR para mapeamento tridimensional e sensores de radiação. Isso significa que, ao mesmo tempo, o drone enxerga, mede distâncias, cria modelos 3D e detecta níveis radiológicos. Tudo isso de forma remota, sem expor nenhum humano ao risco. Mas a missão não foi simples, tá? O fluxo de ar gerado pelas hélices levanta a poeira contaminada, e partículas suspensas representam riscos adicionais. Para contornar isso, as equipes precisaram criar novos protocolos de segurança, novos padrões de voo e novos métodos de limpeza e contenção. Por muito tempo, a tecnologia significou criar máquinas mais poderosas. Agora, cada vez mais, significa criar máquinas que assumem o perigo do nosso lugar. E quando máquinas passam a operar em reatores, gelo e espaço, um detalhe se torna crucial. Os materiais que sustentam tudo isso aí têm que ser diferentes. E alguns deles já começam a desafiar até mesmo as leis clássicas da física. Durante mais de um século, a ideia de um navio inafundável habita o imaginário humano. Desde 1912, quando o Titanic afundou, os engenheiros, os físicos e até projetistas tentam responder a uma pergunta simples e desconfortável: é possível criar estruturas que simplesmente se recusem a afundar, mesmo quando são danificadas? Agora, pesquisadores da Universidade de Rochester afirmam ter dado um passo real nessa direção. A equipe demonstrou que tubos comuns de alumínio podem ser transformados em estruturas que flutuam indefinidamente, e isso mesmo cheio de furos, mesmo submersos por longos períodos e mesmo em água turbulenta. O segredo não está em motores nem em tanques pressurizados, está na superfície. Os cientistas utilizaram um processo de texturização a laser na parte interna do metal, criando assim milhões de cavidades microscópicas e nanoscópicas. São essas estruturas que tornam o alumínio super hidrofóbico, ou seja, a água simplesmente não consegue aderir à superfície. Quando o tubo tratado entra na água, algo curioso acontece. O interior aprisiona uma bolha de ar estável. Essa bolha se recusa a sair, mesmo se o tubo for empurrado para baixo. E enquanto existir ar preso ali dentro, a água não ocupa o espaço. E enquanto a água não ocupa o espaço, o tubo continua flutuando. Em testes, os tubos permaneceram flutuando por semanas, mesmo em ambientes agressivos. Eles foram perfurados, deformados, submetidos à água agitada, e mesmo assim, continuaram boiando. Na prática, isso significa que vários tubos podem ser conectados para formar plataformas maiores, bases para boias oceânicas, estruturas para docas, fundação de plataformas flutuantes, ou até mesmo cascos de embarcações muito mais resistentes às falhas catastróficas. Meus amigos, entre máquinas que aprendem a resistir ao frio extremo, materiais que desafiam as leis da física e inteligências artificiais sendo enviadas para o espaço e treinadas antes mesmo de nascer no mundo real, a tecnologia começa a assumir um novo papel: ampliar a capacidade de existência e talvez até mesmo permitir que a humanidade vá um pouco mais longe. Isso no melhor dos cenários, não é? Porque no pior seria algo no estilo Skynet.
Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na tua tela, tá bom? Eu te espero lá. Valeu? Tchau, tchau. Se ainda não fez, lembre de assinar a áudio, tá bom? O link está aqui na descrição. Também, se não abriu, abre uma conta na Nomad que você me ajuda com isso. Agora sim. Valeu e tchau, tchau para quem ficou até o final.